Olá, amigos e seguidores do canal Verso e Reverso. Estamos aqui hoje para fazer um comentário sobre o novo cenário político aí do Brasil, com a decisão do ministro do Supremo, que resolveu anular as condenações de Lula. Voltou a criar-se todo um conjunto enfim, de circunstâncias cujo resultado principal, pelo menos acreditam os defensores do ex-presidente, fazem prever que em 2022, na eleição, Lula seja candidato e tenha condições reais de derrotar Bolsonaro. É possível que sim. Agora, há algumas coisas que precisam ficar claras. A primeira delas é que a decisão do ministro do STF em nenhum momento inocentou Lula. Então, o Lula continua sendo tão culpado como era antes. As provas são exaustivas e algumas até redundantes. O que o ministro disse foi que ele não deveria ter sido julgado em Curitiba, mas que o foro adequado seria o Tribunal Federal de Brasília. Isso são tecnicalidades, isso não tem a ver com o mérito, quer dizer, ninguém aí entrou no mérito da culpa ou da inocência de Lula. Então todos os que afirmam, está vendo como houve injustiça, o Lula afinal sempre era inocente, como sempre disse, mentira. Primeiro que eu não acredito que ele seja inocente, segundo que a Lava Jato foi muito além de Lula, há centenas de condenados, então o que está em risco é isso. Mas não é isso que importa. O que eu queria dizer era o seguinte: aqui na Europa, o Lula sempre foi considerado meio que herói. Por que isso acontece? Porque a grande mídia é uma mídia de tendência esquerdista. Eu digo isso sem nenhum tipo de preconceito ou de juízo de valor. Mas são os jornalistas, até por falta de informações, de conhecimento, a grande mídia é de esquerda. E então cai muito bem na narrativa da esquerda essa história fantasiosa do operário que virou presidente para acabar com a pobreza num país miserável, com tantas desigualdades sociais. Então isso realmente pega muito bem, é uma narrativa fantástica que atrai audiências, mas no meu entendimento isso ficaria muito melhor numa novela do que na vida real, porque a gente sabe que não é assim, né? Primeiro que ele não é o operário que virou presidente para salvar alguém do mundo. Quem viveu no Brasil como eu durante tantos anos sabe muito bem que a história é um pouquinho diferente, né? Ele acabou não salvando ninguém e se no primeiro mandato conseguiu algumas conquistas, muito por conta do governo anterior que tinha colocado o Brasil no trilho certo, ou seja, que arrumou a economia e acabou com a inflação e criou condições para que Lula fizesse efetivamente um governo acertado no primeiro governo dele. E diga-se, ele fez isso porque abandonou naquela época, o programa do PT, quer dizer, ele executou, na verdade, um programa social-democrata, um programa de centro-direita e não o programa que o seu partido preconizava, ou seja, aí ele já deu as costas ao partido. Aliás, ele sempre faz isso quando lhe convém. O Lula é um catavento, conforme sopra o vento e vai virando de acordo com o interesse eleitoral. O interesse único do Lula não é acabar com a pobreza, é ficar no poder. Mas enfim, isso seria coisa para outra crônica. O que eu quero dizer é que essa história aqui na Europa pega muito bem, então a mídia adora. Agora não se fala noutra coisa, Lula foi inocentado. Não, Lula não foi inocentado. As acusações contra Lula caíram por um detalhe técnico, mas ele vai continuar sendo julgado em Brasília. Os processos vão ser transferidos de Curitiba para o Tribunal Regional Federal de Brasília e os processos continuarão.
Além disso, como eu disse, nós estamos a falar, as condenações que caíram foram três: a do sítio de Atibaia, a do Instituto Lula e a do apartamento, o triplex do Guarujá, mas a Lava Jato vai muito além. Então a pergunta que eu faço é, quando se diz que Lula é inocente, por que até agora o partido não fez uma declaração perante tantas provas? Até agora nunca pediu desculpa, nunca deu uma explicação. Nós não estamos falando dos 3 processos, estamos falando, por exemplo, dos bilhões de reais que a Lava Jato recuperou. De onde vieram? De onde vieram? Quem é que os desviou? Né? E como é que se pode achar que alguém é inocente quando são não os inimigos políticos, mas os parceiros de crime que o entregam, que confessam? Ou seja, se o meu melhor amigo, se o meu homem de confiança na minha empresa presta uma declaração dizendo que roubou junto comigo e vai em cana, que moral que eu tenho para dizer que eu sou inocente, que ele está mentindo? Se fosse um inimigo meu, um concorrente, o CEO de uma empresa concorrente, que ganharia com a minha saída porque tomaria o meu mercado e os meus clientes, ainda vai lá, mas quem denunciou Lula foram os principais companheiros, foram os parceiros de crime, que confessaram. Os crimes foram apurados, houve desvio, houve corrupção. A Odebrecht fez a confissão, mostrou todo o esquema, como funcionava, quanto cada um ganhava. Como é que perante essas provas as pessoas podem sequer imaginar que Lula é um santo, que Lula é inocente? Não cabe, não dá, sinceramente não dá, basta somar 2 mais 2, não é possível. Mas a imprensa estrangeira adora cultivar aquele mito do Lula, que é o pai dos pobres, etc, etc. Enfim, qual é o resultado disso? Do outro lado, não estamos melhor. O louco, genocida, imbecil, despreparado Bolsonaro, que até agora negou tudo quanto a ciência prega, agora pressionado com a possibilidade de Lula enfrentá-lo em 2022 e ganhar, decidiu finalmente trabalhar em favor da vacina e até aparecer em público usando máscara. É muita cara de pau. Ou seja, nós estamos ferrados, quer de um lado, quer do outro. Os dois têm mais em comum do que diferença. São 2 populistas, um populista de esquerda e um populista de direita. E a gente já sabe onde é que o populismo leva os países. Basta olhar em volta. A América Latina é um imenso quintal de populismo e deu no que deu. Então a minha esperança e o meu apelo é que já passou da hora do Brasil encontrar uma terceira via, uma alternativa viável a esses dois. Eu, pessoalmente, tenho simpatia por um nome de reputação ilibada, que as pessoas não costumam dar muita atenção, que é o senador Álvaro Dias, do Paraná. Acho que seria um excelente nome como alternativa, mas disse que não tem apelo popular. Mas, enfim, nós temos aí outras alternativas, até Ciro, em última instância, mas Moro, o Novo. Enfim, o que não podem dizer é que não há alternativas, que nós vamos de novo cair nessa ratoeira de ou Lula ou Bolsonaro. E muita gente vai votar no Bolsonaro porque odeia Lula e muita gente vai votar em Lula porque odeia Bolsonaro. Nós temos que sair dessa arapuca. Aliás, não no Brasil, eu já estou fora, mas o Brasil tem que sair dessa armadilha, dessa arapuca. Há sim alternativas, há nomes, há vias a descobrir, a trilhar, que podem desviar o Brasil dessa armadilha e finalmente encontrar um caminho e, enfim, apontar o Brasil para um horizonte muito mais esperançoso. Espero que com toda essa discussão agora em torno do bandido Lula, do cínico Lula, essas alternativas se apresentem, dão um passo à frente, que deem um passo à frente e que se apresentem e digam ao que vem, porque o tempo urge. 2022 parece que está longe, mas está logo aí. E é preciso começar desde já a construir essa nova alternativa, ok? Por enquanto é só. Obrigado por assistir o canal Verso e Reverso. Eu sou Rui Carvalho e você sabe, aqui neste canal eu falo o que eu quero e você concorda se quiser, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Se cuida.